Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saiba que o Senhor é bom para aqueles que nele confiam, para aqueles que buscam nele a solução, para aqueles que buscam nele o refúgio, para aqueles que buscam nele o discernimento, a orientação, para aqueles que creem que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. O Senhor é bom, e Ele é bom para nós. E eu quero orar com você agora para que a bondade dEle cubra a sua vida, a sua casa, a sua ocupação, o seu ministério, aquilo que move a sua vida, que o poder de Deus, na pessoa do Espírito Santo, encha você de ânimo, de despertamento para esse momento da história que nós estamos vivendo, para que você seja uma pessoa que faça diferença onde quer que você se encontre com a bênção de Deus. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia, por mais uma vitória que nós temos no dia de hoje, Pai, ao lutarmos contra as forças das trevas em nome de Jesus, e a bênção do Senhor se instalando nas nossas vidas a cada dia que passa, a misericórdia do Senhor nos renovando, nos abençoando, o poder do Senhor se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Oh Deus, nós queremos te louvar e queremos agora apresentar a tua palavra de uma maneira que ela encha o nosso coração, oh Deus, que o teu Espírito, oh Deus, renove as nossas forças, renove o vigor àquele que está cansado, oh Pai, renove a alegria para aquele que está triste, renove a saúde para aquele que está enfermo, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor nos tirou de um poço, de lama, ó Deus, e nos trouxe para uma situação, para um nível abençoado, com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós queremos, ó Deus, dar ênfase a isso, nós queremos usufruir disso, nós queremos, ó Deus, que o mundo saiba que isso realmente é verdade nas nossas vidas, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós vamos a ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos livre do mal, dos ataques do maligno, ó Deus, da conspiração maligna que envolve esse mundo de forma tenebrosa. Que o Senhor nos ajude e que todos nós que cremos no Senhor, que já somos vitoriosos em Cristo Jesus, possamos vencer a batalha do dia a dia, todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto que Deus nos deu para meditarmos hoje se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Profeta Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 10 até o 19. É uma experiência que Daniel vive assim com a presença do Senhor de forma muito intensa na vida dele, num momento de angústia. Então, acontece essa situação aqui. Diz assim: em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa frase e que você fizesse esse exercício aí na sua casa, onde você está. E o que Deus está falando para você aqui é que no lugar de Daniel você pode colocar o seu nome. Maria, José, Paulo, Pedro, Cida, sei lá. Você tem que saber, você é muito amado, você é muito amada. Preste bem atenção, o texto continua, ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. E quando ele me disse isso, eu, Daniel, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia, marca isso,
Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me, rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, você que é muito amada, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Aleluia, aleluia, que palavra maravilhosa. Gente, o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor buscando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa devorar. É o que nos diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8. E ele faz isso porque ele olha para nós e nos vê como o leão vê um cervo, um antílope. Ele nos vê como uma presa, como seres inferiores que não têm condições de se defenderem contra ele. Então, ele nos persegue, ele nos encurrala, ele nos assedia com a intenção de nos intimidar e nos paralisar. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei de uma palavra muito abençoada que todos nós conhecemos de cor, que é o versículo 4 do Salmo 23, a parte final do versículo. Depois que ele fala do vale da sombra da morte, ele diz assim, o salmista Davi: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque Deus está comigo. O mal, ele se manifesta de muitas formas. Às vezes é apenas uma ilusão, uma armadilha da mente. Outras vezes ele é bem real. De qualquer forma, ilusão ou realidade é algo com que temos que lutar. E ele se alimenta do nosso medo, da nossa insegurança, da nossa inconstância, da nossa incredulidade. E a gente acaba vendo isso até na atitude das pessoas, que quando não tem nenhum argumento numa discussão, elas querem ganhar a discussão no grito, na tentativa de intimidar a outra pessoa. O diabo é exatamente assim que ele faz as coisas. O mal quer nos devorar, diz Pedro. Ele quer nos fazer esquecer quem somos, e você não pode se esquecer quem você é. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é alguém por quem Jesus deu a sua vida e salvou. Então ele quer nos fazer esquecer que Deus está conosco. Ele interfere até na resposta de Deus às nossas orações. Foi o que a gente leu aqui, nessa fala do anjo com Daniel. E a verdade é a seguinte: a despeito da gente ter uma fé, e a gente tem fé, é preciso admitir que há coisas que nos abalam.
Agora, não importa o que nos abale, a gente que tem um coração quebrantado, o Salmo 51 diz que Deus não despreza. Cedo ou tarde, a resposta vem, o socorro vem, o cativeiro acaba, uma porta se abre, a bênção se instala, o milagre vem. Ao contrário do que tem acontecido com as nossas correspondências ultimamente, que chegam sempre depois do vencimento, não sei se acontece com você, na minha casa assim, chega sempre depois do vencimento, se eu bobear eu pago juro, não é? Mas ao contrário desse tipo de coisa que atrasa para chegar na nossa casa, aquilo que Deus tem para nós sempre vem, sempre chega em tempo hábil, até porque Deus é o Senhor do tempo. Ele não é só o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do tempo. Eu sei que a gente gosta de receber as coisas que quer, que pede, que sonha antecipadamente. E Deus também sabe disso. Por isso, há bênçãos que Ele antecipa para nós. Ele poderia dar tudo que a gente quer num instante, mas isso não seria benéfico para nós. A gente não conseguiria desenvolver a nossa fé, a gente não conseguiria desenvolver a necessidade de oração, a necessidade do quebrantamento, de confiarmos em Deus. Há coisas que precisam ser trabalhadas em nós, e essas coisas geralmente levam tempo, um tempo que muitas vezes a gente acha que não tem. A verdade é que tudo que Deus faz por nós e para nós é em tempo hábil. Isso é, o que Deus tem para nós vai chegar às nossas mãos e nós vamos poder desfrutar disso. Não se preocupe. Pode parecer que está demorando muito, pode parecer que Ele não está fazendo nada, mas com certeza Deus está trabalhando, e quando a resposta chegar, não vai fazer nenhuma diferença. Quando Deus colocar a sua mão sobre o seu ombro, como fez o anjo aqui com Daniel, todo o peso que está sobre você, toda aquela expectativa, toda aquela angústia vai desaparecer instantaneamente. Como a gente vê no texto, Deus não demora a responder às nossas orações, mas o anjo diz para Daniel, desde o primeiro dia que você fez, Deus ouviu. Mas muitas vezes a entrega da resposta encontra resistência nas regiões celestiais. Pedro estava preso, se vocês lembram dessa experiência em Atos, não é? Pedro estava preso e a igreja orava pela sua libertação. E na noite anterior ao julgamento que decidiria o destino de Pedro, um anjo do Senhor o acordou, o livrou das algemas e o mandou segui-lo. Vem, Pedro, me segue. Pedro se vestiu rapidamente e foi atrás dele, sem saber se aquilo era real ou se ele estava sonhando. Ele foi só descobrir que aquilo era real quando o anjo o deixou numa rua e ele foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muita gente estava orando por ele. Então Pedro chegou lá, bateu na porta e uma menina chamada Rode veio atender a porta. E Pedro, do outro lado da porta, falou, ela reconheceu a voz de Pedro e ficou tão empolgada com aquilo que esqueceu de abrir a porta para ele. Correu da onde estava até o pessoal que estava orando ali, reunido, com a notícia de que Pedro estava à porta, mas ninguém acreditou nela. Por quê? Porque Deus o surpreendeu com uma resposta mais rápida do que o esperado. Então, eu quero que você escute isso que eu tenho para dizer. Eu espero
e oro para que Deus surpreenda você da mesma maneira, com uma resposta rápida, inesperadamente mais rápida do que você estava esperando. Que a bênção de Deus, que a resposta de Deus bata à sua porta repentinamente ainda essa semana. Que a cura aconteça, que a libertação venha, que a porta se abre, que o negócio seja concluído, que a venda seja feita, que a compra seja concluída, que a resposta chegue para você. Deus está com o seu milagre a caminho e ele vai chegar mais cedo do que você imagina. Não duvide, não faça pouco dessa palavra. Abrace-a, receba, creia nela. Não seja incrédulo, mas crente. Foi o que Jesus disse para Tomé em João 20. Isso se aplica a nós também. Não podemos duvidar de que Deus nos ouve, não podemos duvidar de que Deus responde às nossas orações, não podemos duvidar de que Deus entende e atende às nossas necessidades. Eu compro algumas vezes pelo Mercado Livre, eu escolho o que eu quero, faço a compra e aguardo o envio. Às vezes, o vendedor não dá informações sobre o rastreamento. E eu confesso a vocês que isso me deixa um pouco apreensivo, porque eu não sei se o cara mandou, se não mandou, se vai chegar, se não chegou, mas eu não fico desesperado. Apreensivo, mas não desesperado. Porque até hoje tudo que eu comprei chegou. Acontece que o Mercado Livre é uma espécie de intermediário que garante a entrega da mercadoria ou a devolução do pagamento. E embora essa comparação que eu queira fazer aqui, ela pareça um tanto tosca, ruim talvez, né? Eu quero dizer para você que Deus garante a entrega daquilo que nos foi prometido. Com Deus, a gente nunca fica no prejuízo. Assim que você entra na presença dele com o seu pedido, as coisas começam a tramitar lá no céu e sem nenhuma burocracia. Pedido, atendimento, entrega, simples assim. O serviço de logística do céu é extremamente rápido. Chega um pedido, Deus endossa. Se Deus endossar, entrega a caminho. A sua bênção está a caminho. E se nesse caminho houver obstáculos, se nesse caminho alguma coisa tentar impedir que você receba aquilo que Deus está enviando para você, a logística celestial ela vai resolver, como resolveu aqui no caso de Daniel. Se o anjo que estiver com a sua resposta for impedido de passar numa região celestial para chegar até você, o céu vai enviar um arcanjo para desimpedir o caminho. A sua bênção está a caminho e vai chegar. Agora, tem uma coisa muito importante a ser feita enquanto a bênção não chega. Se vocês lerem o texto aqui, vocês vão ver que Daniel passou 3 semanas orando, chorando, jejuando na presença de Deus. Em outras palavras, Daniel, a despeito de não ter recebido o que havia pedido, ou a resposta, Daniel não desistiu, nem do seu pedido, nem da sua fé, nem da sua prática de oração e jejum. Portanto, quando o anjo chegou com a resposta, a empolgação de Daniel ao recebê-la foi tão grande quanto se ela tivesse chegado no mesmo dia. Aquilo que a gente considera atraso da parte de Deus não deve nos desmotivar, pelo contrário, deve nos manter focados e motivados, porque Deus não brinca em serviço, gente.
Ele não brinca com os nossos sentimentos, ele nem não brinca com as nossas emoções, nem com o nosso sofrimento, nem com as nossas lutas. Deus nos leva muito a sério. Deus leva tudo aquilo que falamos com Ele muito a sério. Quando se trata das nossas vidas, Deus não brinca conosco. Deus não faz piada do que estamos passando. Deus não faz pouco caso do nosso sofrimento. Deus tem pressa em nos responder, em nos ajudar, em nos socorrer, em nos animar, em nos fortalecer, em nos curar, em nos libertar, em nos salvar. A sua bênção está a caminho. Prepare-se. Eu citei há pouco esse lance do Mercado Livre, e ultimamente eles estão usando de um expediente diferente na hora da entrega da mercadoria. Eles enviam uma palavra-chave para o e-mail do comprador ou para o SMS do comprador, e a mercadoria só é entregue mediante a palavra-chave. Então, sem palavra-chave, não tem entrega. Essa é a diretriz do Mercado Livre. Talvez você tenha se perdido quanto a isso, não tenha entendido a mensagem da palavra de Deus para você, não é? E você, alguém chega com a bênção para você e você está sem a palavra-chave. Se você estiver se comunicando com Deus, Ele a dará para você e a entrega vai se concretizar sem problema algum. Daí a importância da gente manter o canal de comunicação com Deus sempre aberto. A sua bênção está a caminho. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Um dos piores dias na vida de Davi foi, com certeza, o dia em que ele e o seu exército voltam para a sua cidade, naquela ocasião Ziclag, e a encontram em ruínas, e as suas mulheres, filhos e os idosos haviam sido levados como prisioneiros pelos amalequitas. Isso está registrado lá em 1 Samuel capítulo 30. Davi ainda não era rei de Israel. E eu creio que se a gente pudesse chegar lá para ele naquele dia e perguntar para ele o que ele achava da unção que tinha recebido de Samuel anos antes para ser rei de Israel, eu acredito que naquele momento ali, no primeiro momento em Ziclag, ele não estava muito animado com essa ideia, não. Talvez ele tenha ficado assim, mas acho que não é por aí. Só que vejam que coisa maravilhosa que acontece com Davi. Essa tristeza de Ziclag fica para trás assim que Deus dá os amalequitas nas suas mãos, nas mãos de Davi, e ele recupera o despojo e todas as pessoas que haviam sido levadas como prisioneiros. E olha, a coisa não fica só nisso. Nesse meio tempo, em outro lugar, não Saul estava em guerra com os filisteus, e os filisteus acabaram matando os filhos de Saul. E Saul, para não cair nas mãos dos filisteus, ele se suicida, ele se joga em cima da sua espada. E em pouquíssimo tempo, desse ponto aqui, de Ziclag, que foi uma terrível tristeza num primeiro momento, até a morte de Saul, e depois, passado algum tempo, o que acontece? Davi é ungido rei, definitivamente. Tudo isso num espaço curtíssimo de tempo. Assim será com você se você agir como Davi. O que Davi fez? Ele se fortaleceu no Senhor, diz o texto de Samuel 30. Ele se fortaleceu no Senhor, ele não desistiu da fé quando tudo parecia estar dando errado. Pelo contrário, a gente precisa pensar assim: quanto mais complicado, quanto mais demorado, quanto mais difícil
mais focado em Deus nós precisamos ficar, porque a vitória está chegando, a bênção está chegando, o milagre está às portas. Eu creio, aleluia. O tempo, às vezes, ele nos distrai, ele rouba a nossa atenção daquilo que realmente é importante, que é Deus. E ele faz isso como se ele tivesse mais poder sobre as nossas vidas do que o próprio Deus. Não tem. Como eu disse antes, Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor da cronologia dos fatos, Deus é o Senhor da história. Em tempos difíceis, gente, a solução é correr para Deus mais intensamente do que o normal. Em tempos difíceis, as piores coisas a se fazer é entregar-se ao desânimo, à murmuração, ao desespero. Davi não fez isso. Isso só piora o que já está ruim. Deus não é fonte de desespero, Deus não é fonte de desânimo, Deus é fonte de bênçãos, de alegria, de paz, de motivação, de fortalecimento, de encorajamento, de restauração. Assim como Daniel não ficou sem resposta, assim como ele foi tocado pelas mãos do Senhor e fortalecido por elas, você também o será. Não é tempo de desanimarmos, é tempo de nos fortalecermos no Senhor para podermos lidar. Presta atenção nisso. Não é com o mal que nos assedia, não, mas com a resposta, com a bênção, com o milagre que está chegando em nossas vidas. Porque para lidar com a bênção, a gente também precisa estar bem, senão a gente pode deixar que ela escape por entre os nossos dedos. Uma pessoa fraca, dependendo do seu estado de fraqueza, da sua condição emocional, espiritual, física, ela não consegue nem sequer segurar um copo, o que dirá uma bênção. Nós não podemos nos dar ao luxo de perdermos aquilo que Deus tem para nós. A bênção está aí. Fortaleça-se no Senhor para que quando ela chegar, você esteja em condições de abraçá-la, de segurá-la. Essa é a palavra de Deus para você hoje, para mim hoje. A sua bênção, a minha bênção está às portas. O seu milagre está às portas. Fortaleça-se no Senhor para poder desfrutar do que Deus tem para você. E que Deus nos abençoe. E até a próxima, se Ele assim nos permitir.